Boa tarde! Boa tarde! Esperamos todos bem e montamos aqui mais um conteúdo para acrescentar no nosso aprendizado, tá? Hoje, então, já apresento aqui cuidados relacionados à medicação, tá bom, gente? Então, vamos lá, tá? Então, aqui, sai passando, vamos lá. Muitos aspectos importantes com esse tema, gente, porque todo cuidador em um momento ou outro vem ou vai entrar em contato com esse cuidado, que é com a medicação ou medicamentos, né, do seu paciente, do idoso, enfim, ao qual ele vem acompanhando, cuidando, tá, gente? Por isso que eu vejo isso importante. Então, vou passando aqui, fazendo uns comentários para vocês irem acompanhando. Ok, vamos ver. Qualquer coisa eu recupero aqui. Já tem a palavra aí, já falei. Qualquer coisa eu recupero aqui e já tem a palavra. A questão, óbvio, de medicamentos, ela é de suma importância também, porque o uso correto de uma medicação, por qualquer um de nós, ele é fundamental para a recuperação da saúde, né? Se dá, lógico, uma prescrição de um medicamento vai se dar diante de algum agravamento, de um quadro clínico, de uma circunstância, enfim, que está interferindo na saúde, e esse tratamento, né, farmacológico, ele vem para recuperar a saúde, né? Por isso, da importância, então, desses cuidados. Em relação especificamente a idosos, né, se tem, segundo os últimos dados, né, que 56,6% dos idosos, eles possuem receitas de aproximadamente mais de 4 medicamentos de uso contínuo, né? Isto é, que não é apenas para um tratamento por um período de tempo, ele se dá, como se já aqui colocado, de modo contínuo, né? Então não tem-se que interromper esse tratamento. Isso representa o quê? Que quase que 70% dessa população tem uma patologia já crônica, né? E em outras oportunidades vimos, né, quando se trata de algo crônico, uma doença crônica, uma patologia crônica, ela está nos informando, ela está nos dizendo que isso não tem cura, tem tratamento. Por isso, o tratamento farmacológico de uso contínuo. Bom, o que é importante inicialmente nós recordarmos isso aqui, como aqui uma revisão, uma breve revisão, que a gente viu a questão dos sistemas, quais são as modificações que mais acontecem com o envelhecimento, para justamente nós entendermos melhor o porquê, né, da importância de se ter muito cuidado com medicamentos, com remédios. Então, com a questão do envelhecimento, se vai tendo modificações tanto metabólicas quanto funcionais, que são próprias do envelhecimento, né? Acontece que alguns idosos, algumas pessoas idosas são mais vulneráveis, então, a efeitos colaterais dos medicamentos prescritos, dadas todas essas modificações, tá? Essas modificações, elas estão relacionadas se falando em medicamentos, né, em terapêutica farmacológica, a questão da absorção, questão de distribuição, a questão da metabolização e excreção desses medicamentos. Então, são aspectos funcionais do organismo que vai depender de como está cada um, de como está cada pessoa, certo? Vamos lá. Revisando, olha aqui.
que em oportunidade vimos, e vamos dar uma revisada breve aqui. Os declínios, né, funcionais em relação ao envelhecimento, eles se dão assim, de uma maneira antropométrica, né, isto é, medidas, né. Então, o que normalmente se observa? Aumento de peso com acúmulo de gordura, a diminuição da estatura. Aqui sempre aquela coisa assim, tá diminuindo a altura, né, não sei o que. Além de uma questão da postura que o idoso, ele se volta mais para frente, né, para poder enxergar o seu pisar, né, seus pés, nós vimos isso tudo, mas há sim uma diminuição de estatura. Há diminuição de massa muscular. E onde há diminuição de massa muscular, você tem diminuição de força, tá? Há diminuição também da densidade óssea. Então, vejam assim, gostaria de passar isso, né? Sabendo disso, revisando isso, né? E nós estarmos bem cientes desses declínios funcionais, de uma maneira geral, aqui, de ordem antropométrica, a gente vai, enfim, entendendo melhor, né? Então, veja assim, uma diminuição de densidade óssea, por exemplo, o que isso pode levar, né? Aqui nós temos entorses, aqui nós temos a questão de fraturas, né? Então, por essa diminuição de densidade óssea, você tem esse risco maior, né? Vamos ver o resto. Em relação ao sistema muscular, de uma maneira geral, com o envelhecimento se tem até 10% de perda da força muscular. Isso também leva a um maior índice de fadiga muscular, isto é, de cansaço muscular. Então, algo que praticávamos, que muitos de nós fazem sem o maior esforço, sem nenhum problema vindo disso, né, de uso de força muscular, para uma pessoa idosa isso causa desconforto. Não só desconforto, como também dor, porque há o que então? Há um aumento dessa fadiga muscular, às vezes assim por qualquer coisa, diz assim, mas isso só deslocou a cadeira de um lugar para outro e já deu cansaço, mas há um motivo para isso, tá? Há também menor capacidade de hipertrofia. O que isso está nos dizendo? Nós, ao praticarmos alguma atividade física que envolve força muscular, nós adquirimos sim mais força muscular. E quando com mais força muscular, nós nos cansamos menos. Mas o que acontece? Para um idoso, o que nós praticamos por 10 minutos, para ele, e vamos obter um bom resultado em termos de força muscular, para ele vai ser pouco. Então, a questão de adquirir hipertrofia, quer dizer, tornar um músculo mais forte, é menos compensador e mais trabalhoso, tá? Há também a diminuição na capacidade de regeneração. Então, às vezes, isso, por exemplo, leva a questões, às vezes, de alguns pequenos traumas, né? Uma batidinha qualquer que para nós não representaria muito, para o idoso tem, sim, consequências, né? Isso que está nos dizendo. Pulmonar, a nível pulmonar, né? Há uma diminuição da capacidade vital a nível pulmonar. Isso também leva e se observa um aumento do volume residual. Então, alguma lesão a nível pulmonar
vai ter mais impacto, porque vai permanecer mais tempo e com maior gravidade quando no idoso, tá? Há um aumento da ventilação durante o exercício. Então, isso aqui está nos informando o seguinte, que quando de alguma atividade física, não estou falando assim a nível de academia, mas alguma atividade física, o idoso tende a cansar mais facilmente. Então, parece se observar como que falta de ar, que não é, mas você tem mais ventilação, né? Então, isso cansa mais, tá? E há uma diminuição da capacidade de difusão pulmonar. Então, aqui ocorre nas trocas gasosas, você vai ter diminuição. Quer dizer, vai aumentar o tempo, dizendo ao contrário, vai aumentar o tempo de uma saída de gás carbônico, o que leva a um cansaço mais fácil também durante ou alguma atividade, seja ela qual for. A nível neural, né? Isto é, do sistema nervoso central, que se é observado, né? Que se observa? A diminuição tanto no número quanto no tamanho dos neurônios. Não por nada, há muitos programas que se voltam a uma recuperação a esse nível, né? A práticas. Exemplo, né? O que se comenta muito, isso é fato, a questão da leitura, ela ajuda muitíssimo a manutenção desse aspecto neuronal, tá? A diminuição na velocidade de condução nervosa, isso tudo a nível neuronal, então de substâncias neuronais importantes para o bom funcionamento dos neurônios, tá? Com menor velocidade de movimento, há diminuição no fluxo sanguíneo, e isso também nos leva a pensar, é um declínio que nos leva a pensar e a entender do porquê de patologias, né, que envolvem o sistema nervoso central. Cardiovascular, né, você tem o quê? Que é observado? A diminuição no gasto energético, né? Precisa muito mais para obter algum gasto de energia. A diminuição na frequência cardíaca, né? Então aqui a gente vai observar nos batimentos cardíacos sempre uma diminuição, né? Enquanto você tem um nível de frequência cardíaca entendido como normal de 78 a 80, que às vezes você observa uma queda de 68 batimentos por minuto, 70, né? Mas você tem uma diminuição de frequência cardíaca. Você tem também diminuição do volume sistólico, portanto, ele não absorve a quantidade de sangue suficiente que circula pelo organismo. E há uma diminuição também na utilização de oxigênio pelos tecidos. Outros que se observa também, você tem diminuição da agilidade, da coordenação, né, que se fala a coordenação motora, você tem diminuição na questão do equilíbrio, né? Você tem redução tanto na flexibilidade quanto na mobilidade, né? É mais difícil um andar, né? É mais difícil pegar algo um pouco mais alto, um objeto um pouco mais alto, ou ao contrário, né? Mais baixo, algo assim. Há um aumento, né, na rigidez da cartilagem, tá? De tendões e ligamentos, tá? Aqui, e ligamentos. Vamos ver. Bom, quais são os principais problemas que se observa, né, em relação a medicamentos idosos? O que se observa aí, né, especificamente agora em relação a medicamentos? São as dificuldades para lidar com a bula, tá? Particularmente em localizar as informações
que são de interesse dessa pessoa. Nós já vamos ver um pouquinho aqui adiante que o cuidador, um dos aspectos assim do seu cuidado, quando do uso de medicamentos pelo idoso, é que o cuidador ele tem que estar a par da bula desses medicamentos, tá? Mas assim, o idoso, de uma forma geral, ele não se detém nesse aspecto da bula para ter uma visão geral daquilo que ele vem tomando, tá? Há também, né, dificuldade para abrir embalagens. Muitos idosos, óbvio, por todas essas questões de declínios funcionais e metabólicos, ele tem dificuldade, né, em abrir embalagens e tal, o que danifica o próprio medicamento e tudo, né? E às vezes assim, cores, formas, tamanhos muito próximos, né? Medicamentos que ele faz uso, 3, 4, vamos dizer assim, ó, 3, 4 medicamentos que ele faz uso, eles são muito similares, né? Tanto em cor e tal, então pode haver muita mistura, né? Então ele não tem condições de fazer uma separação bem pertinente, assim, importante em relação a isso, né? A embalagens e tudo, então pode ocorrer, sim, confusão, né? Em relação a isso. Há também problemas, se observa assim, problemas com relação a nomes dos medicamentos. Já vamos ver que o seguinte, todo medicamento tem, né, um nome genérico, comercial, e um nome genérico, né, e que se trata do mesmo medicamento, né, são apenas nomes diferentes. Né? Exemplo aqui que eu coloquei aqui para vocês, né? Por exemplo, todos os medicamentos para hipertensão arterial sistêmica, né? Há 7 opções disponíveis no mercado, né? Do mesmo princípio ativo, quer dizer, você tem 7 opções, né, com nomes comerciais e que é o mesmo medicamento, né? Só para hipertensão. Outro problema identificado, ambientes, né, e situações de uso. Então, assim, aqui se refere assim à localização dos medicamentos, onde que está ou estão aqueles medicamentos, onde que a pessoa está tomando também. Ela está tomando em casa, no caso assim, ela está no trabalho, ela tem algum deslocamento, está indo numa viagem, então isso pode gerar esses diferentes, essas modificações assim de localização e tudo, pode sim gerar confusão no idoso, né? Então ele se perde assim no uso daquele medicamento, tá? Porque ele estava acostumado com aquele remédio naquele local, naquele lugar, né? E ele estava em casa, de repente ele, por A, B, C, há um deslocamento, ele pode sim se confundir em relação a isso, tá? Há também, né, problemas em relação à logística dos medicamentos, né? Aqui diz respeito à aquisição e ao estoque, né? Muito difícil, gente, uma pessoa idosa realmente comprometida, né, com comprometimentos importantes a níveis clínicos e tal, que ela mesma consiga fazer a aquisição desse seu remédio, estocar toda essa medicação de uma forma correta, clara, né, sem riscos, né, ela mesma, né. Acho que a gente observa, eu tenho certeza, nós todos observamos, às vezes assim, em farmácias, por exemplo, em alguns locais de busca de medicação, o quanto é difícil, às vezes, para o idoso lidar com aquilo. Na verdade, ele não deveria estar ali, né, assim, né, comprando e sendo responsável por essa sua aquisição e esse estoque, tá? Isso pode se tornar um grande desafio para ele, tá? Também a relação, assim, ó, entre quantidade e dose, né? Se sabe, né, gente, isso são vários relatos, né, que há muita confusão, às vezes, por parte do idoso em relação a isso, a quantidade e dose, quantidade e dose.
Então ele confunde, às vezes, o próprio medicamento e a dose dele, né? Isso leva ele, por exemplo, às vezes a fazer um uso incorreto de um medicamento que deveria ser meio comprimido de manhã e à tarde, supondo que seja uma prescrição assim. Ele às vezes confunde isso, né? E confunde também na própria embalagem, né? Por exemplo, aqui como um exemplo, né? Você tem assim, uma embalagem com 8 comprimidos ou são 15, né? A dosagem é 125 miligramas ou é 500 miligramas. Tá? Então isso tudo pode mudar e gerar confusão, né? Vamos indo aqui, que tinha passado aqui. Ok, esse é alguns dos fatores. Eu passo, depois eu vejo aqui. Esses são alguns fatores. Mas também quero lembrar com vocês algo a respeito do medicamento, né? Que é o medicamento para também entendermos melhor toda essa questão, tá? Então, assim, ó, um medicamento, né? Ele é uma substância química que produz efeitos sobre organismos vivos. E é composta essa substância química por um princípio ativo, que vai conter uma propriedade terapêutica, mas também por excipientes, que chamam, né, a farmacologia, né? E, em geral, esses excipientes utilizados nos medicamentos, eles dão tanto o sabor quanto a cor daquele remédio, daquele medicamento. O que temos também, vimos um pouquinho ali que eu passei, um nome genérico, quando nós falamos assim, eu uso genéricos, né? Assim, esse é o medicamento que obtenho de uma forma genérica. O que está dizendo? O nome genérico é aquele que é registrado em órgão oficial. E o nome comercial é o que é dado pela indústria que fabrica o medicamento. Então, exemplo aqui bem clássico aqui e bem conhecido de nós todos, né? Nós temos o paracetamol. Paracetamol é um nome genérico, né? Que vão ser depois estendidos por diferentes empresas com outros, vários nomes comerciais. Então, assim, paracetamol é o nome genérico. Comercialmente, isto é o medicamento comercial, né? Tu vais encontrar o Dórico, o Acetofem, o Parador, o Tilenol, o famoso, toma Tilenol, né? Lembra aí, vem assim, o Tilenol de 500 miligramas ou 750 miligramas, né? Tanto que agora nós temos assim, o de 500 miligramas de uso genérico, não, a princípio não é contraindicação. Agora você vai para solicitar alguém que toma um Tilenol, um paracetamol de 750 miligramas, você precisa de receita médica. Tá? É isso aí que está dizendo. Aqui é uma ilustração, né? Para entendermos quando pegarmos uma embalagem de um medicamento, o que está de uma forma geral nos informando. Primeiro, né, ali é o princípio ativo. Então eu vou usar ali o Tilenol. Então aqui vai estar princípio ativo, né? Vai estar paracetamol. Aí vai vir a dose, né? Ele é de 500 miligramas, ele é de 750 miligramas, tá? Vem ali, ó, proibida venda ao comércio, quer dizer, dependendo do medicamento, isso não é liberado de uma forma assim geral, sem receita médica. E vem sempre identificado, ó, medicamento genérico. E quando de uma tarja vermelha, restrição sob prescrição. Então, diz assim, já ouvi muito assim, aquilo que é tarja vermelha. Exatamente, quando há uma tarja vermelha, isso indica que é um medicamento que precisa prescrição médica, senão ele não é assim adquirido facilmente, tá? Bom,
Em relação a doses, né, a administração, né, desses medicamentos, elas têm o quê? Doses distintas. O que vai depender, né, da idade? Você vai ter um medicamento com doses diferentes dependendo de aspectos como idade, peso da pessoa, tá? E da condição clínica dessa pessoa. Então, claro, você pode ter um Tilenol de 500 miligramas, tá? Para alguém de uma idade, vou aqui como só para exemplificar, 40 anos, com um peso de 60 quilos, sem histórico clínico, sem comorbidades, 500 miligramas. Agora, eu vou ter alguém com comorbidades ou, enfim, com problemas clínicos outros, essa dose, ela pode ser modificada, o mesmo medicamento. Com uma idade mais avançada, no caso, com maior peso, vai depender, então, de critérios esses, clínicos, de uma forma geral, para que haja a prescrição desse medicamento. Também esses medicamentos a gente vê em diferentes formas, né? Então, quando eles são, quando eles são em sua forma líquida, né? Nós temos o que? As soluções, as suspensões, os xaropes, os aerosóis. Quando em sua forma sólida, aqui vem comprimidos, cápsulas, drágeas, pastilhas. É isso que está nos informando. Exemplo aqui através dessa figura, né, dessa ilustração. O que a gente observa? Então, ó, uma forma farmacêutica sólida. Então, nós temos comprimidos, cápsulas, drágeas, pós, granulados, né, várias coisas. Quando são semi-sólidos, aqui vem as pomadas, os cremes, os géis, as pastas, assim, ó. Aqui, quando semissólidos, né, de uma forma geral, são sempre utilizados de uso tópico, né, sobre a pele, né, e já quando sólidos, né, óbvio, vão ser uma ingestão, tá? Também em sua forma líquidas, né, medicamentos em sua forma líquida. Então, nós temos soluções, gotas, xaropes, suspensões, elixires, né? Eles facilitam muito a administração, porque eles mascaram, né, os sabores, né? E eles também são fáceis de ajustar doses, tá? Mas são quais que vêm em forma líquida, né? Esses medicamentos. Então, vão ser gotas, vão ser xaropes. Por que alguns tomam o mesmo remédio, 8 gotas, e para outra pessoa aquele remédio mesmo, 4 gotas, né? Tudo isso, né? Tudo que vimos, enfim, até aqui, vai depender da idade, do peso, da condição dele, o que quer se atingir, enfim, com aquele medicamento, tá? Quando se fala em vias de administração e as formas farmacêuticas, também conhecemos, sim, com certeza, mas aqui um quadro, assim, para ilustração, né? Então, quando eles são uma via de administração, que é a via oral, né? Então, quais vão ser as formas, né, desses remédios? Vão ser comprimidos, vão ser cápsulas, pastilhas, drágeas, né? Gotas, o xarope, as suspensões. Quando eles veem que a via de administração é via sublingual, eu tenho que fornecer esse medicamento, né, por via sublingual, vão ser o quê? Comprimidos sublinguais, que são medicamentos, né, remédios que eles querem com essa via de administração um efeito bastante rápido, né, muito utilizados em situações de emergência, né, porque você quer uma resposta rápida, tá?
Quando é via parenteral, né? Se ouve assim, via parenteral são os injetáveis, né? Então aqui você tem todas as soluções injetáveis, né? Então aqui eu estou falando dos remédios com aplicação IM, né, intramuscular, EV ou IV, né, que é endovenosa ou intravenosa, tá? São os injetáveis. Quando eles são via cutânea, né, esse medicamento deve ser usado por via cutânea. Sei já que é pele. Então aqui vem as soluções tópicas, as pomadas, os cremes, géis, adesivos. Via nasal, né, já diz, né, mas assim, são os sprays e gotas nasais. Via oftálmica, né, por óleos. Então aqui se tem os colírios e as pomadas oftálmicas. Quando eles são por via auricular, ouvidos, né, então são as gotas auriculares ou otológicas e também as pomadas auriculares. Quando é via pulmonar, né? Aqui são as soluções em formas de aerossóis. Então aqui nós encontramos as bombinhas, tá? Quando são via vaginal, então são comprimidos vaginais, cremes, pomadas, óvulos. Um medicamento prescrito via retal. Então, claro, aqui o que nós encontramos? Os supositórios e os enemas. Essas são as vias de administração dos medicamentos. Tá? Então, claro, uma breve ilustração aqui para se observar, coisa que sabemos, mas assim, de entendermos, né, bem mais, né, como um medicamento, né, no caso aqui sob forma aqui, ó, de uso todo, ele aqui de uso oral, como ele pode adquirir várias formas, né? Então imaginem assim, por exemplo, aqui drágia, né? Comprimidos, né? Aqui de uso sublingual, né? Então como isso ser misturados, enfim, não houver um cuidado em relação a isso, como isso assim muito misturado, obviamente confunde assim a pessoa mais idosa assim no cuidado com isso, né? Agora vamos ver os cuidados tanto na gestão quanto na administração de medicamentos. Essa é assim uma introdução assim bem básica, rápida, para a gente chegar aqui nos cuidados, tá? Faço uma observação aqui inicial, né? Importante, sabemos, mas assim, ó, como um reforço, né? Que não compete ao cuidador de idosos aplicações de injetáveis, né? Então aqui eu botei de injeções, né? Então se é assim, aplicação de injetáveis, você está se referindo a medicamentos intramuscular ou endovenosos, tá? Também não a administração de vacinas, né? Isso é específico, né, de estabelecimentos de saúde coletiva, né? Também não cuidados com feridas extensas, né? Trocas de curativos em lesões profundas, né? Isso requer uma avaliação e são, enfim, outros profissionais. Também não compete ao cuidador de idosos receitar ou indicar medicamentos ou tratamentos que não são, né, de seu conhecimento ou de sua competência técnica, né, porque isso é a indicação, né, ela é de enfermeiros ou procedimentos são de outros profissionais de saúde, como, por exemplo, procedimentos que envolvem um terapeuta ocupacional, procedimentos que envolvem fisioterapia, né? Então tem que se cuidar também aqui um pouquinho disso aí, tá? Porém, gente, que fique, obviamente, muito claro, né? Que o cuidador, ele é um sujeito ativo no processo do cuidado, né? De acordo com as necessidades de cada idoso, e ele tem, entre outras atribuições, organizar a medicação,
disponibilizar meios e tecnologias, né, para o aviso do medicamento a ser tomado e reforçar de modo assim muito positivo, né, a adesão ao uso desse medicamento. Aqui vem aspectos assim, ó, alguns apresentassem muita dificuldade na aceitação desse medicamento, ou às vezes assim, até de deixar sob a responsabilidade do próprio idoso ele vir a tomar essa medicação. Então, esquecimentos, passado do horário prescrito que ele deveria ser tomado, né? Ou assim, muitas dúvidas, muitas questões que envolvem assim, por que eu tenho que tomar isso? Por que eu tenho que tomar assim? Né? Não poderia dissolver esse comprimido, né? Então vejam o quanto é importante para o cuidador, né, de idosos, e ele enquanto uma pessoa, um sujeito muito ativo nesse cuidado, né, muito responsável em relação ao cuidado de idosos, ele saber de questões que envolvem também a farmacologia, a questão de medicação, tá? Então vamos ver assim, ó, até já tomo aqui do porquê dessa ilustração, né? Então, primeiro assim, identificar quais são as dificuldades que o idoso tem em relação a essa medicação prescrita. O que vem acontecendo? Apresentando alguma dificuldade, né? Quais são as dificuldades dele? Ele não consegue separar, ele tem dificuldade de deglutir, ele engasga facilmente, ele confunde a medicação, ele confunde horário. Quer dizer, quais são as principais dificuldades que o idoso tem em relação a essa terapêutica medicamentosa que o idoso faz uso? Por quê? Porque a partir daí o cuidador vai criar, né, aquelas tecnologias, né, vai criar possibilidades que facilitem o uso, já vamos ver, que facilitem o uso adequado por parte do idoso dessa medicação prescrita, né? Explicar ao idoso sobre a doença, né, e as drogas, né, utilizadas, isto é, os medicamentos, né, de acordo com a orientação médica. Quer dizer, por que eu estou tomando isso? Tá? Por que eu tenho que tomar assim? Por que eu estou tomando esse comprimido, né? Claro que essa é uma questão que envolve bom senso, mas deve-se, né, deixar ciente aquela pessoa do que está com um problema nos rins, estou levantando aqui um exemplo assim qualquer, né, para melhorar, para a senhora vir a retornar assim a urinar mais facilmente, não ter tanta dor e tal, porque no momento a senhora está com uma infecção. Às vezes são tantas situações, né? Mas assim, que ele também entenda por que ele está tomando isso, né? O cuidador, ele deve ficar muito atento a aspectos aqui que envolvem a bula do medicamento. Ele deve sim conhecer o medicamento que aquele seu paciente, aquele seu cliente está tomando. Especialmente, já vamos ver, em relação a reações adversas. E daí saber o que pode estar acontecendo. Um dos cuidados, também já vamos ver aqui, é manter o medicamento na embalagem original. Aqui é uma orientação que ela vem assim da maior importância, né? O ideal é não retirar remédios, especialmente comprimidos, né? Não se retira da sua embalagem original. Tanto que quando da tomada desse remédio pelo idoso e que você vai administrá-lo, você deve, no momento da tomada, é que retirar esse medicamento. Não antes, nem colocar, exemplo, comprimidos, coisas assim, espalhados, né, abrir a embalagem e espalhar comprimidos. Isso não deve ser feito, não deve.
Só no fato de você abrir a embalagem e deixar esse medicamento, né, esse remédio exposto assim a outros locais, assim, em pratos ou até em cima de uma mesa, algo assim, isso pode modificar aspectos farmacológicos dele, sim, tá? Então a orientação geral é que não, você deve manter no seu o remédio, o medicamento na sua embalagem. E o cuidador ali reforça saber da bula, ler essa bula, conhecer esse remédio, para estar mais seguro também se alguma coisa que possa vir a acontecer com o idoso, tá? Olha, através também dessa ilustração, assim, quero colocar que como é importante o cuidador, mesmo com certa dificuldade, mas o cuidador explicar ao seu paciente o que é aquele remédio, como é que ele é. Olha, ela está, no caso assim, ó, né, figurativamente, mas assim, explicando, né, mostrando o remédio, né, a embalagem, mostrando para o que serve, né, é esse um dos cuidados, tá? Então, enquanto cuidados, a orientação geral é de manter medicamentos nas embalagens originais, tá? Assim, claro, você, naquela revisão que você deve fazer da bula e da embalagem, você também acompanha, controla a sua data de validade. Outra coisa que isso impede, evita, é que se misturem, né, os remédios, enfim, tá? Há no mercado, né, isso é só um exemplo, uma possibilidade, né, muitas caixas, né, porta medicação, né, então, exemplo, essas caixinhas, né, podendo, né, são de fácil aquisição, né, mas havendo possibilidade por parte do seu cliente, do seu idoso, elas são divididas por períodos do dia. Isso realmente facilita muito, né? Então, por exemplo, manhã, né, todos os quadradinhos, né? Manhã, agora você tem almoço, né, espaço para o almoço, tarde, né, jantar, ao deitar, né? E também são divididos por dia de semana, né? Exemplo aqui, quer ver? Vamos ver. Aqui também com uma ilustração, né? Ó, uma caixinha, né? Já tem outra ilustração, mas eu sei assim que é muito usada, né? Então a cuidadora está assim, ó, explicando, né? Aqui, né? Para sua paciente, ó, ela vem toda separadinha, né? Essas caixinhas de medicação, vem com espaço de dia da semana e turno do dia, né? Realmente fica tudo separado, o que é da manhã, o que é da tarde, né? Que é da noite ou mesmo antes de deitar. Então fica, obviamente, tudo mais facilitado para o idoso poder manusear, porém com acompanhamento e supervisão do cuidador, tá? Ali das caixinhas. Bom, agora tem também um detalhe que a gente tem que cuidar, que outros materiais que porventura o idoso esteja utilizando ou que tenha, né, como pomadas, gases, luvas, tesouras, faixas, esparadrapo, micropore, soro fisiológico, vários outros assim materiais, eles não devem, né, ser guardados juntos. Aqui já vem assim, guardados junto com a medicação de uso contínuo. Eles devem ser sim separados, acondicionados, guardados em caixa com tampa e ali separados dos medicamentos. Não são materiais que se misturam junto aos remédios de uso contínuo da pessoa, tá? Materiais também, medicações, por exemplo, para quem usa nebulização, né? Eles devem sempre ser guardados secos, tá? Em uma caixa de plástico,
com tampa, tá? Não se orienta caixas de madeira, né, nem caixas de papelão. Por quê? Porque tanto uma quanto a outra, elas favorecem a formação de fungos. E isso, obviamente, vai alterar a composição, né, de remédios ou outros materiais que se tenha. Tá? O que é muito interessante e também importante, tá, é manter as receitas médicas, né, as receitas médicas junto a essa caixa de medicação. Quer dizer, você supervisiona esse cuidado, administra a medicação para o seu idoso e tudo. Onde estiver acondicionado, deixe junto, né, as receitas prescritas junto a esses medicamentos, a esse local que está usando, ou de fácil acesso, tá? Sempre verifique antes de feriados, né, ou finais de semana, se confira se o teu idoso tem a quantidade de medicamentos suficientes, né? Por A, por B, por C, supondo que você não vai estar presente, há um outro colega ou vai ficar com um familiar, são N situações, né? Mas assim, a ti sim compete verificar toda semana, especialmente antes de fim de semana, se o teu idoso tem a quantidade da medicação prescrita para ele para esse na semana. Quer dizer, realmente fica assim, fica problemático ter que sair, né, exemplo assim, à procura de medicamentos que venham a faltar, ou até mesmo assim que o idoso não tenha feito uso de uma medicação importante de uso contínuo porque acabou. Isso não pode acontecer, não podemos permitir que isso aconteça, tá? Qual é a quantidade de líquido prescrita, assim, né, de orientação geral para que se forneça quando for quando for remédios assim de via oral, né, drages e tudo? É no mínimo 100 ml. Quanto dá 100 ml? Meio copo de água, tá? Isso é o mínimo, né? Sempre com água, né? Sempre com água. E quando da administração desse medicamento que for por via oral, portanto comprimidos, drages e tal, você deve estar próximo e observe, né, nessa administração aí, risco de engasgos, né? Então, sempre com o remédio e com a água prescrita, tá? Mas tem um detalhe, supondo que esse idoso tenha restrição de líquidos, né? É aquela coisa assim, como é que vai saber-se disso, né? Justamente aquilo que se comenta sempre. O cuidador, ele tem que saber qual é o problema clínico desse idoso, quais são, né, todos os seus remédios aqui, quais são as suas prescrições, onde estão, né, ter acesso à prescrição médica, à receita médica, e saber se há alguma contraindicação. Veja, há uma contraindicação para pessoas que têm problemas renais, de ingesta líquida, né? Então você tem que saber disso. Onde você vai verificar isso? Com o médico do paciente. No caso desse remédio que eu estou dando, no caso que ele faz uso, que é via oral, né? Qual é a indicação de líquidos aqui para ele? Quanto eu posso fornecer de líquidos? Certo? Verificar sempre com o médico, né? É importante para o cuidador manter um registro, tá, diário dos medicamentos usados pelo idoso. Eu aqui lembro de uma aluna, uma de vocês, que em tempo, quando estávamos ainda em aula, ela comentou, levantou essa questão
e depois, inclusive, mandou para mim por WhatsApp, né? Mandou como ela fez toda uma folhinha de registro. E que bom, fiquei muito contente, né? Muito feliz por isso, porque ela já estava aplicando esse cuidado, né? Especialmente esse registro se faz importante, gente, quando você tem, assim, exemplo é o cuidador do turno da manhã e à tarde você tem um colega, né? Então é muito importante você ter registrado um quadro, né, geral do uso dos remédios e se houve alguma intercorrência, né, ou não, para que o seu colega, assim como você que vem depois de um outro colega, né, você estar ciente se algo aconteceu, né, mas enfim, de ter registrado, tá? Então, o cuidador precisa ser orientado, né, e anotar o nome de cada medicamento, por isso a receita próxima do médico que o receitou, tanto que um dos cuidados, né, é sim o acompanhamento, né, do idoso quando de consultas médicas, né, os médicos fazem questão que no caso de um cuidador de idosos que esteja acompanhando, ele esteja presente, né? Porque aí ele passa também todas as orientações, tá? Saber assim, qual é a dose, saber qual é o horário, como que ele deve ser tomado, né? A indicação é um copo de água, então eu já sei que é no mínimo ali 100 ml ali, né? Não é com chá, é com suco, enfim, né? E deixar claro essas informações sempre de uma forma assim de fácil visualização, tá? Medicamentos, tá? Eles devem ser mantidos em local fresco, seco, abrigados da luz e guardados sempre em caixas com tampa, né? Sempre na embalagem original. Aqui já vimos assim as caixas que não, nem madeirinha, nem madeira, nem papelão. E elas são contraindicadas, tá? Não se deve guardar, tá? Remédios, medicamentos em armários de cozinha ou no banheiro, né? Que você tem, por exemplo, a umidade toda, né? Isso aí modifica, com o tempo, vai modificando, né, toda a propriedade desse medicamento. Dividir, tá? Triturar ou dissolver medicamentos não é uma prática recomendável. Supondo, tá, que seja uma drágia e que o idoso peça assim, eu posso quebrar, né? Ou essa drágia, eu vou dissolver num suco para uma ingestão mais fácil. Isso na realidade não é indicado e não se deve fazer. O medicamento ele deve ser tomado como ele está na sua embalagem original. É uma drágia, é um tamanho assim, ele deve ser tomado como prescrito, tá? Como na sua forma original, tá? Aqui uma caixinha, né? Já estamos aqui quase no fim, mas exemplo, né? Que até mesmo você pode, por exemplo, por que não, né? Assim, montar, né? Quando não da aquisição ou ter a disponibilidade das caixinhas todas, que muitos têm, né? Mas assim, das caixinhas todas onde vem tudo, né, muito bem especificado, separado, né? Mas, por exemplo, para uma guarda de medicação, né? Use o termo que quiser, né? Mas aqui, por exemplo, é bem cedo, né? O início da manhã, né? Então, quais são os medicamentos? Sempre em suas embalagens, tá? Esse outro medicamento, ele é para ser tomado no almoço, né? Esse outro medicamento é à tarde, esse outro é mais à noite, né? Enfim, aqui é uma exemplificação, mas que você pode montar de uma maneira que julgue junto com o idoso de uma forma assim bem compreensível e que fique assim bem guardadinho, bem tudo ok, tá?
por exemplo, também, né, manter tipo um calendário, né? Aqui quer dizer assim, ó, esse exemplo aqui, na segunda, né? Terça, quarta, quinta, mas assim, o que é pela manhã e o que seria depois, né, do meio-dia, né, aqui como um exemplo, né, então PM, AM, né, assim, enfim, o que é antes, né, nos dias da semana, mas assim, o que é antes do almoço e o que é depois, tá? São exemplos, tá? Bom, isso aqui, essas 5 regrinhas aqui, que são clássicas, né, para todos conhecemos os 5 certos, né, da administração de medicação, tá? O primeiro deles é o medicamento certo, né, aquela coisa assim, esse remédio aqui, esse medicamento aqui, ele é tomado pela manhã e esse outro é à tarde. E às vezes o que acontece, né? Infelizmente inúmeros erros, né? Por desconhecimento, falta de atenção, né? Se verificar melhor as coisas, né? Então, às vezes o medicamento, o que acontece ali com o idoso, né? O medicamento que era à tarde, que ele confunde, né? Ou se confunde quando não está registrado, né? O medicamento que era à tarde é de manhã, né? Isso fica assim bem complicado, né? Porque muda a dose, muda o horário e muda a dosagem, tá? Então, é o medicamento certo, né? Por isso se está sempre olhando, né? Você tem 4 caixas de medicação, né? O que você sempre faz? Você sempre olha, né, o nome, né? Sempre olha aquela caixa. O porquê deixá-los sempre em embalagens originais? Porque você deve olhar se é aquele medicamento. O segundo certo é a dose, tá? Então seria assim, quanto? É 150 miligramas, é meio comprimido, é 1,5, né? Como vai depender de N fatores, né? Terceiro certo é a via certa. Quer dizer, esse remédio aqui é via oral? Tomo com água, suco, enfim, a indicação que for. Não, ele é sublingual. Se ele é sublingual, ele deve ser colocado embaixo da língua. Tá? Então vem tudo isso, terceiro certo. O quarto certo é o horário, tá? É às 10 da manhã, compete a todos que administramos medicação que isso seja às 10 horas da manhã, porque todo medicamento vai ter um pico de ação e depois cai. Isso se verifica especialmente em analgésicos, né? Por que um medicamento ele é de 8 em 8 horas? Em função de aspectos tais como isso, o pico de ação daquele medicamento, né? Por que um indutor do sono, tá? Exemplificando aqui, um indutor do sono, né? Não um sonífero, um indutor do sono. Por que ele deve ser tomado às 19? Porque se quer, né, que às 22 horas a pessoa esteja dormindo, porque ele vai atingir um pico de ação para ter o seu efeito, para ter o efeito desejado, tá? E quinto certo são os 5 certos clássicos que se usa quando da administração de medicamentos. É o paciente certo, claro, né? Óbvio, aqui envolve quando você tem outros pacientes, supondo, né, que uma instituição que você está ali acompanhando, que você vai dar, você tem que ter, obviamente, certeza que é para aquele paciente, né? É para a dona Josefa, não para a dona Josefina. Aí vem questões assim, tá? Agora eu faço uma parte aqui que também considero extremamente importante, tá?
Por que daquilo da embalagem no seu original, por que o cuidador conhecer, verificar a bula, né, procurar, enfim, entender aspectos ali importantes que são os relacionados a reações adversas. Por que do registro também, né? De manter um registro dos medicamentos tomados ao dia pela pessoa e se houve alguma reação adversa, alguma intercorrência. Então vamos ver assim, ó. O que acontece, né? Eles estão muito as reações adversas estão muito envolvidas quando dessa prática assim de fornecer, né, o idoso vários, né, medicamentos, vários, e que ele possa vir a misturar medicação que seria da manhã, ele toma à tarde, né? Fazer confusões com vias, com formas de administração, dosagem, né? Acabei de tomar, nossa, sem querer eu tomei 2, né? E era meio, vamos supor, algo assim, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Então vamos ver. O que inclui em relação, né, o que mais assim se observa, né, em relação ao idoso, o que acontece em relação a isso? O que se chama polifarmácia, né? Então, o idoso tem, às vezes, assim, o uso de múltiplos medicamentos, né? Ele toma X tanto pela manhã, depois do almoço ele toma tanto, no final da tarde ele tem tanto, tal. Então, chama-se uma polifarmácia, né? Há muitos medicamentos, né? Tá? O uso de medicamentos desnecessariamente. Aqui não está se considerando medicamentos prescritos por orientação médica. Usar remédios assim de forma desnecessária. Tá? Um risco imenso, né, para o idoso e que infelizmente há esse costume é o da automedicação, né? Se dar, né? Vou comprar um frontal, né? Quer dizer, não vai conseguir no caso esse porque é com receita médica, mas não, vou tomar tal coisa, ou uso de alguém, né? Alguém tem e eu uso o mesmo remédio que alguém conhecido, enfim, alguém da minha família esteja utilizando para tal coisa e eu também vou usar. Muito cuidado com esse hábito, tá? Há um risco enorme que se chama interações medicamentosas. Há medicamentos que não devem ser tomados junto com outros, porque vão causar, né, reações bastante adversas, né, e às vezes de risco muito grande. Então se tem assim, por que tais e tais medicamentos sendo prescritos, né, por ordem médica e tal? Porque vai haver um levantamento, né, de aspectos clínicos e outros, né, importantes, de não fazer uma prescrição de uso de medicamentos onde pode haver interação medicamentosa. Isso vai levar a reações adversas importantes, tá? Como, por exemplo, o choque. Uso de medicamentos em quantidades diferentes naquelas que o idoso necessita. Então, assim, tanto uma dose inferior, né, assim, ou superior, né, à necessária. Então, de repente, ele se parte um comprimido que é de 750 miligramas, e você parte o comprimido para ele tomar a metade, né, vamos dizer assim, mas a prescrição é de X tanto, é de 750, porque se quer obter um determinado efeito, né? Ou justamente ao invés de tomar 125 miligramas, vamos dizer assim, um comprimido de 125 miligramas, você toma 2 comprimidos de 125 miligramas. Isso tudo é importante, sim, e é muito sério, tá? Outros dos problemas são as reações adversas, né? Quando se fala em reações adversas, o que está se dizendo? São efeitos que são causados pelos medicamentos.
Então se tem assim, até antes ali tinha assim, ó, para não chocar ninguém. Um AAS, né, um ácido acetil salicílico, né, que é o princípio ativo, por exemplo, de uma aspirina, né, ela tem efeitos, sim, que podem ser adversos em uma determinada pessoa que não a outra, né? Por exemplo, né, já que eu estou aqui exemplificando, exemplo assim, dores gástricas, né? É um uso, o AAS, ele é muito usado na cardiologia, né, porque tem efeitos importantíssimos a nível cardiológicos, né, cardiovasculares. Mas ele tem doses, né, que são indicadas para determinada pessoa, né? Às vezes, não, mas eu vou lá e tomo. O AS não faz nada. Não, ele faz sim, ele provoca sim efeitos, reações que não são, não se deve assim subjugá-las, né? Deixar assim, de achar que são importantes, tá? Há também ali uma dificuldade, né? Ali acho que é dificuldade, né? Adesão ao tratamento por parte do idoso, né? Há sim relatos, todos vocês falavam, todas as pessoas assim que eu conheço, que eu conheci, que lidam assim com o idoso, sempre tem essa questão assim, o idoso tem uma certa dificuldade, né, de aderir, de tomar certinho, do porquê, enfim, que ele tem que tomar aquele comprimido aquela hora, porquê que ele tem que tomar aquele comprimido, porque, né, então por isso que o cuidador deve saber o que o idoso tem, saber explicar, né, nem que explique 1, 2, 3 vezes, muito mais, né. Há sim vias, né, aos perigos ali, né, é que eu estou em cima aqui da administração. Então, o que isso leva, né, ao não cumprimento de uma prescrição médica. E todo tratamento farmacológico, ele deve ser discutido com quem o prescreveu, né? E quem prescreve medicamentos, especialmente de uso que se diz assim, controlados, é o teu médico, né? É o médico. Então é com ele que você tem que discutir questões que possam surgir em relação a isso, né? Eu me tirar aqui. Exemplo aqui, ó. Então nós temos assim, ó, a classe terapêutica. Então vamos falar de anti-inflamatórios, né? Não esteroides, que significa assim, ó, que não vão levar a aumento de frequência cardíaca, coisas assim, tá? Os anti-inflamatórios, de uma maneira geral, são não esteroides, tá? Como se diz. Porém, quais são algumas das reações adversas dos anti-inflamatórios? Irritação ou úlcera gástrica. Então, tem assim muito... Quem faz uso de anti-inflamatório tem muitas vezes queixas de irritação gástrica, tá? Também levam anti-inflamatórios ao que se conhece, o que se diz as nefrotoxicidade. Isso a nível de quê? Renal, a nível de rins, tá? Outra classe terapêutica medicamentosa são os anticolinérgicos, ó, como é conhecido, é a escopolamina, que é o famoso Buscopan, tá? Então, o que é a escopolamina? Princípio ativo. O Buscopan é o nome comercial, né? Então, o que eles levam? Quais são as reações adversas que se pode ter pelo uso de um anticolinérgico, de um simples Buscopan, tá? A redução da motilidade do trato gastrointestinal, por isso ele é muito indicado, né, quando você tem problemas gastrointestinais, incrível, né, porque que queira diminuir, né, muita dor, por exemplo, tá? Dores gástricas, né, leva a hipotonia vesical. Hipotonia é diminuição, tá? Diminuição, então é uma perda de força a nível vesical, tá? Então, o que isso vai levar?
a questão da diurese, né? Então você vai ter diminuição do volume urinário. Quem faz muito uso desse tipo de medicação tem diminuição de volume urinário, tá? Há uma sedação, também é um efeito adverso, tá? Há uma hipotensão ortostática. Lembram, o que é essa hipotensão ortostática? Ortostática, tá? É aquela que quando nós, exemplo, nos levantamos rápido da cama, né? Aquelas que pulam da cama, né? Pulam da cama rapidinho e tudo, ficam tontas, né? As pessoas ficam tontas. Então aqui também muito chamamento, né? Falamos muito nisso, né? Aquele cuidado como se levanta, né? O idoso da cama e a prática nossa, para a gente se cuidar nisso, né? Que antes você levanta, senta, né? Vira de lado, levanta, senta, aguarda um pouquinho, tudo claro, tudo ok, aí sem levantar. E nós todos, de uma maneira geral, nunca devemos assim pular da cama, assim, né? Se levássemos um susto, né? Por quê? Porque quando de pé, né, rápido, né? Quando esse movimento rápido, até do levantar de uma cadeira, muito rápido, você tonteia. Isso se chama hipotensão ortostática, né? De postura. E visão borrada. A visão borrada fica aqui, tem alguma coisa na frente, né? Tá tudo borrado assim na minha frente, tá? Outra classe terapêutica são os benzodiazepínicos, né? Os famosos BZD, que são o que? O famoso diazepam, né? Muito conhecido, há muito uso, até indiscriminado, né? Enfim, mas assim os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, entre outras reações, levam à hipotensão, né? Então há uma queda assim da pressão arterial, né? E isso, óbvio, quando se tem uma certa queda, né, ou diminuição, uma queda da pressão arterial, você tem tonturas e tal, né? Mas eles levam o quê? A fadiga, né? Cansaço, tá? O uso contínuo dessa classe terapêutica, desses medicamentos, do uso do diazepam, o uso contínuo, né? Ele, sem revisão, ele leva a reações como essa, né? Então, sempre cansaço, a pessoa tá sempre se sentindo sempre mais cansada, tá? Náuseas, tá? Visão borrada também, e algo que se conhece que é o rush cutâneo, né? Então, fica aquele vermelhão na face, tá? Se chama rush cutâneo, pelo uso de diazepam, tá? Já os beta-bloqueadores, né? Então aqui volto, né? Aqui com uma farmacologia, então aqui é a classe terapêutica, né? Como que eles se chamam? Beta-bloqueadores. Aqui quem entra, todos os antihipertensivos. Então todos os medicamentos para pressão alta, né? Para hipertensão. Então o que nós encontramos aqui? Propanolol, atenolol, né? São os exemplos mais assim clássicos. O que eles levam, né, que se pode ter como uma reação adversa? A redução da contratilidade miocárdica, quer dizer, a redução, né, da contratura do músculo cardíaco. E isso, por que eu estou fazendo esse movimento aqui? Porque justamente ele pode levar a essa diminuição quando chega sangue, né, para ele bombear, ele não tem a força contrátil suficiente para bombar esse sangue. Isso leva o que? A diminuição da frequência cardíaca, pulso, tá? Também leva a sedação leve, tá? A pessoa fica assim, meio sedadinha, assim, meio fora, assim, né? E a hipotensão também ortostática, né? Então, quando se fala hipotensão, emissão, queda, da pressão ortostática, por, né, levantar rápido, aquilo tudo, tá? Agora aqui, os neurolépticos, tá? Neurolépticos é uma classe terapêutica que são os tranquilizantes, entendidos como
tranquilizantes maiores. Então aqui que se tem? A levopromazina, a levopromazina tá ali, clorpromazina, que é o Amplictil, tá? Ali é o princípio ativo, né? O nome geral, levomepromazina, né? Que é, eu tô em cima aqui, eu tô sem óculos, pode ler pra mim. A Josi tá aqui comigo, tá? Neosine, principalmente Neosine gotas, né? Como fazem uso bastante disso, perdão, tá? E aqui o haloperidol, o aldol, muito prescrito, né? Para casos de agitação, né? Especialmente, são o quê? São os tranquilizantes, né? São nessa classe, então, terapêutica. Os neurolépticos. Então, o que eles podem levar a pessoa que faz uso, né, a ter? Uma sedação, né? Boca seca. Então, vejam, às vezes, como isso, o meu reforço em relação a isso, assim, como algumas dessas queixas que você pode receber, né, podem estar ligadas ao uso daquele determinado medicamento, tá? A hipotensão ortostática e também visão borrada. Bom, as reações podem ser assim, leves, né, as reações adversas por algum medicamento, tá? Como, por exemplo, coceira, né, prurido, coceira. Pareceu uma coceira que não tinha antes, que não tinha até ontem, de repente ali começou um vermelhidão, começou a coçar demais e tal. Claro, atenção, né, verificar, saber o que o idoso usa, né, se isso pode estar ligado à medicação, à alimentação, né, a outros aspectos também, né. Podem ser umas reações entendidas como moderadas, por exemplo, muita dor de estômago, né? Porque há vasos ali que podem ter se rompido e pode estar havendo da irritação gástrica sangramentos, tá? E há um prurido generalizado, quer dizer assim, aquela coceira, ela já está assim por todo o corpo, né? Isso, obviamente, não está sinalizando algo bom, né? Tem que ter muito cuidado com isso. E há também as reações graves, como, por exemplo, um sangramento gástrico, né? Hemorrágico, e extremamente grave, que é o edema de glote, né? Quando há aumento, né, porque estudamos a anatomia, né, cadê a glote, né, quando há um aumento, um edema, um inchaço da glote, isso impede a respiração. Obviamente, o que vai levar a circunstâncias extremamente sérias de uma parada respiratória, né, porque você tem a parada respiratória que leva à cardíaca, né. Então, muito cuidado com essas situações. Obviamente, então, dependendo da gravidade, né, de uma reação, né, deve ser comunicado, né. Porém, eu faço uma ressalva aqui, que toda reação observada deve ser comunicada. Para isso, né, o papel do cuidador, né, se ele observar alguma reação que até então, né, aquele idoso não vinha apresentando, ele deve registrar e comunicar familiares, médico, né, do paciente, tá? Aqui também como ilustração, né, os vários, né, tranquilizantes maiores, eu coloquei aqui em caixas, né, como o diazepam, né, como vem. Então veja assim, lorazepam ali que eu né? Lorazepam, olha quantos, né? Então, o princípio ativo, né? O nome comercial, né? Lorax, né? Quem é esse dito? O lorazepam, né? A dose, 1 miligrama, né? Então, são vários aqui, o Rivotril, famoso, né? Rivotril, né? Também, tá? O paracetamol, né? Enfim, assim.
Medicamentos, vejam bem da importância, né, de realmente mantê-los, né, nas suas caixas, né, de origem, né, não retirar da embalagem, no caso, o comprimido da embalagem protetora, né, mas para você ter mais cuidado, né, saber melhor, poder ter acompanhamento, tá? Gente, aqui de voltar de onde eu tirei, não é assim extenso, assim, apesar da importância desse tema, né, mas assim, para a gente ter, assim, de uma maneira geral, o conhecimento, a atenção em relação a uma terapêutica medicamentosa, que volto, né, a colocar assim, do quanto o cuidador lida com isso e deve ter cuidado, tá, gente? Então, espero que assistam, que vejam, estamos aí abertos, eu também para qualquer questão que a mais que vocês queiram saber sobre isso, enfim, qualquer outro assunto, certo, gente? Só mandar um recado e estamos aí, mas deixamos mais esse material para vocês. Tudo de bom, saúde sempre.